Oi, pessoal, tudo jóia? Nós vamos trabalhar hoje com vocês o gênero dramático. Nós já trabalhamos ele em um momento anterior nas nossas aulas e hoje a gente vai partir para a correção. Nós vimos que o gênero dramático aí, ele faz parte dos três tipos de textos literários, né? Gêneros literários, juntamente com o gênero lírico e épico. Ele é um texto que é feito para ser encenado ou dramatizado, é originário da Grécia e era utilizado lá, esses textos teatrais eram utilizados nas encenações em cultos e em momentos religiosos. E aqui nós vamos partir para as questões, que é uma questão que caiu no Enem de 2009, que diz o seguinte: gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a representação. A palavra vem do grego dão, fazer, e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, caracterizada: 1. Pela presença dos personagens que devem estar interligadas com lógica uns aos outros e à ação. 2. Pela ação dramática, que é o drama e o enredo, que é o conjunto de atos dramáticos, maneira de ser e de agir das personagens encandeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. 3. Pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais e espirituais em que se situam a ação. 4. Pelo tema, ou seja, a ideia que o autor dramaturgo deseja expor ou sua interpretação real por meio da representação. São as notas da teoria literária de Afino Coutinho. E aí nós temos aqui, para a gente fazer o julgamento, o que a gente conclui acerca de um texto teatral, de uma peça teatral. Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual. Quando a gente fala aqui em um fenômeno teatral de ordem individual, existem os monólogos, que é uma peça individual, onde apenas uma pessoa apresenta, mas aqui fala assim que apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma coletiva. Isso aqui deixa o item errado, né? Então, não é a letra A que a gente está procurando. A letra B diz assim, que o cenário onde se desenrola a ação cênica é concebida e construída pelo cenógrafo, de modo autônomo, quer dizer, sozinho, independente do tema, da peça e do trabalho interpretativo. Ou seja, o ambiente, a ação cênica, ele é construído com base na história. Então, ele não é um trabalho independente e autônomo, ele tem uma interação com toda a história que está sendo contada ou encenada. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como lendas, contos, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. Até agora, essa daqui, ela condiz com o que a gente está procurando, né? Então, um texto teatral, ele pode partir aí de qualquer uma outra, de algum outro gênero textual. Letra D, o corpo do ator na cena tem pouca importância. Como assim o corpo do ator? O corpo, ele movimenta, né? Ele traz a história, o corpo por si fala, né? Ele tem uma importância comunicativa dentro da história de uma peça teatral, de uma encenação teatral. Então, aqui ele fala que tem pouca importância. Então, já deixo o item errado. A iluminação e o som de um espetáculo cênico independe do processo de produção e recepção do espetáculo teatral, já que se trata de linguagem artísticas diferentes. Tem que estar ali interligado. O som, o espetáculo em si, a representação cênica, ela tem que estar tudo ali num conjunto. Então, esse também deixa o item aqui errado. Então, o que nós vamos marcar aqui vai ser a letra C. Então, vamos só deixar em destaque aqui. São características do gênero dramático. Ele coloca aqui algumas características que a gente tem que julgar quais que condiz aí. Se há 1, 2, 3 e 4, quais dessas daí estão verdadeiras, né? Então, vamos lá. 1. Representa
representa sentimentos, são características dramáticas, representa sentimentos e emoções a partir da expressão individual e subjetiva. Nos textos dramáticos, há a predominância de pronomes e verbos na primeira pessoa e a exploração da musicalidade das palavras. Aqui está mais para uma característica de um poema, não de um gênero dramático. Então, tópico 1 aqui, a gente já vai descartando ele. Nos textos dramáticos, o poeta despeja-se do seu eu sentimental para atirar-se na direção dos acontecimentos que rodeiam o amor, que rodeiam. O amor é uma temática, mas na narrativa dramática ele é abordado em episódios isolados? Não, ele está inserido dentro de todo um contexto, todo o contexto da cena que está sendo dramatizado. Item 2 aqui também não condiz com que com o que nós estamos procurando. Os textos dramáticos são produzidos para serem representados? Até aí sim. Pois a voz narrativa está entregue aos personagens, quem representa essa voz narrativa normalmente não tem um narrador, mas a gente conhece a história por meio das falas dos personagens, que contam a história por meio de diálogos ou monólogos sem mediação de um narrador. Ok, essa 3. Vamos ver a outra. O alto, a comédia, a tragédia, a tragicomédia e a farsa integram-se os gêneros dramáticos? Integram, sim, são alguns exemplos de textos dramáticos, de textos que são utilizados para serem dramatizados. Então, a letra A aqui condiz com o que a gente está procurando. Número 3. Leia os fragmentos a seguir para responder a questão. O que está pedindo a questão aqui embaixo? Os fragmentos acima apresentam, respectivamente, os seguintes gêneros. Então, tem que ser lírico, épico, lírico, dramático, narrativo, aí tem a sequência. Então, entre esses 4 tipos de texto. Então, vamos analisar o primeiro aqui. De tudo o meu amor seria atento antes e contar-os eles sempre tanto, que mesmo em face de meu maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. É um soneto de fidelidade. É um fragmento, na verdade, do soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. Esse texto aqui, ele é expressivo, né? Ele retrata aí as emoções, os sentimentos. Então, ele é um texto lírico. Então, a primeira opção do texto aqui, ele vai ser um texto lírico. Quando no tópico 2 fala assim, canta, ó musa, a ira de Aquiles, filho de Peleu, que incontáveis males trouxe às hostes dos aqueus. Muitas almas de heróis desceram à casa de Hades, e seus corpos foram presas dos cães e das aves de rapina, enquanto se fazia a vontade de Zeus, a partir do dia em que se desavieram o filho de Atreu. Esse reis dos homens e Aquiles semelhante aos deuses. É um fragmento do poema épico de Ilíada. Esse texto, na verdade, é uma narrativa em versos. Essas narrativas em versos, elas retratam acontecimentos do passado. Então, e os verbos, muitas vezes, são utilizados no passado. Então, nesse caso aqui, nós temos a presença de um fragmento, é um texto narrativo épico em versos, é um poema épico. Vamos para o tópico 3. O tópico 3 diz assim, Desdemona. Quem está aí, Otelo? Quem está aí, Otelo? Sim, Desdemona. Não vindes para o eleito, meu senhor? Olha, vocês percebem que ao longo aí, antes de toda fala, tem o nome da pessoa que está falando, que vai falar, que vai fazer uso do texto, da linguagem direta, né? Então, na terceira linha, não vindes para o leito, senhor? Desdemona, rezastes esta noite? De certo, senhor. Se vós lembrardes de alguma falta, não me perdoada, ainda pelo céu e sua graça. Cuidai logo de tê-la redimida. Meu senhor, que pretendeis dizer com isso? Bem, fazei o que vos disse e sede breves. Passarei nesse em meio. Não desejo trucidar-vos o espírito manchado, não pelo céu, mas vos matarei a alma. É um fragmento da obra Otelo de William Shakespeare. Esse fragmento aqui, a gente vê a presença de um diálogo, né, entre dois personagens aqui. Então, esse texto, ele é um texto narrativo, na verdade, é um texto dramático feito para ser dramatizado. Né? Então, a gente vê a presença, não tem aí um narrador, a gente vai conhecendo a história pela fala dos dois personagens, ou seriam os dois atores se estivessem ensinando. Então, é um texto dramático.
Nós já temos um texto, então, lírico, épico e dramático. Vamos ao último aqui. Se a gente fosse analisar aqui, nós já teríamos até uma resposta aqui, né? Do tópico 4. Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava na fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim para ela: escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco? A velhinha sorriu e, com os poucos dentes que lhe restavam e mais os outros que ela adquiria no odontólogo, e respondeu: é areia. A velhinha é um fragmento aí de um texto da velhinha contrabandista. Então, aqui nós temos um texto narrativo, né, que está narrando uma história, onde nós temos um personagem, onde, quando aconteceu, né, que são alguns elementos que a gente encontra dentro de um texto narrativo. Então, o item aqui que nós devemos marcar vai ser a letra B. O próximo aqui, nós temos um poema narrativo de Manuel Bandeira, que é um poeta expressivo do modernismo brasileiro. E ele diz assim: poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no bairro da Babilônia, no barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. De acordo com as características do poema, esse texto pode ser classificado como um texto que é lírico, transmite emoções, épico, traz uma história antiga, né, em versos, um texto narrativo, um texto dramático, um texto dissertativo. Nesse caso aqui, ele é um texto dramático. Ele tem características de um texto dramático, por justamente mostrar é como se fosse uma cena, né? A cena de um personagem que ele tinha uma atitude, fala onde ele trabalhava, o que ele fazia e o que ele fez numa certa noite num lugar. Então, nesse caso aqui, né, ele tem características, esse poema, de um texto dramático. Aqui, na atividade, vocês tinham que assistir um vídeo que foi postado para vocês, para responder essas duas questões. É uma pergunta simples: quem é o escritor de Romeu e Julieta, né? Então, nós temos aí, o escritor de Romeu e Julieta é William Shakespeare. Vou até anotar aqui o nome dele. Shakespeare. E aí ele pede a gente responder umas questões relacionadas, e a última ela é bem pessoal, que vocês têm que fazer um relato com base no vídeo que vocês assistiram. Assista o vídeo de Romeu e responda: como é o final da história de Romeu e Julieta? Então, vamos lá. Romeu se suicida após saber que Julieta casou-se com Paris, e esta também se mata após saber da morte de Romeu. Romeu se mata por pensar que Julieta está morta, e esta também comete suicídio ao ver o seu amado sem vida. Romeu e Julieta fogem da cidade distante de Verona, onde se casam, viram um comerciante, tem 3 filhos, as famílias fazem as pazes após uma ordem vinda do príncipe, e o casamento dos dois é permitido. Ou os dois resolvem morrer juntos e serem felizes no paraíso, porque sabem que na terra sua felicidade era impossível devido aos constantes brigas. O que se encaixa aqui vai ser essa, né? Romeu, ao ver a Julieta adormecida, achando que ela tinha se suicidado, mas ela estava adormecida, tinha tomado um remédio, enfim, né? Ele acaba cometendo o suicídio, né? Ele comete o suicídio, e ao ver o amado, ela também, né? Julieta, ao ver o amado ali naquela situação, ela se mata também. Então, vai ser a letra B. A número 8 diz o seguinte: o vídeo apresenta a opinião de um grande pensador sobre o texto Romeu e Julieta. Escreva um relato, né, na língua portuguesa, contando como foi a experiência de assistir esse vídeo e descobrir uma outra forma de interpretar essa famosa história. Essa daqui a gente vai analisar de acordo com o portfólio de vocês, tá bom? Com a entrega desse portfólio. No mais, muito obrigada.